Olá, turma. Nós vamos estudar essa semana o gráfico cartesiano da função afim, tá? Tá na página 3 da unidade 3, tá? Então, vamos observar o exemplo. Um motorista de táxi cobra uma taxa fixa de R$ 4,50 pela bandeirada. Bandeirada tem até aqui falando, né, o valor que é fixo, tá? Mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. O preço da corrida, então, né, que é representado pela letra X, o preço aí vai estar em função, né, da quantidade de quilômetros que a pessoa rodou, mais a taxa que é fixa, tá? Então, aqui tá o esqueminha. O f de x é o preço da corrida, é o y, tá? É o que você vai calcular. Como que você vai calcular? O x aí representa a quantidade de quilômetros que foram rodados. Cada quilômetro é 2,50. Então, eu preciso multiplicar e somar com essa taxa. Como é uma situação problema, né? É contextualizada, na hora que eu for atribuir aqui na tabelinha os valores para x, eu não vou colocar valor negativo, porque o x representa o quê? Representa quilômetros, então a gente vai atribuir valores positivos e aqui já vem estipulado, ó. Qual é o preço da corrida? 0, quer dizer, se ele não andar nada, se ele andar 10 quilômetros, se ele andar 20 quilômetros, se ele andar 30 quilômetros. Esses valores você vai substituir no lugar de x. Então, tá vendo aqui a tabelinha, ó? Eu quero achar quem? Eu quero achar o y. Quem que é o y? O preço da corrida. Como que eu vou calcular o preço da corrida? Então, eu vou pegar 2,50 vezes x. Quem é o meu x aqui na primeira linha? É 0. Vezes 0 mais 4,50. Aqui, e se o x for 10? Então, vai ficar 2,50 vezes 10 mais 4,50. E se o x for 20? 2,50 vezes 20 mais 4,50. Se o x for 30, 2,50 vezes 30 mais 4,50. E assim por diante, tá? Para ficar mais fácil, segue a flecha. Opa, rascunho, vamos fazer a conta. Então, aqui, ó, 2,50 vezes 0, dá 0. 0 mais 4,50 resulta em 4,50. Então, o meu y, que é o preço da corrida, é 4,50. Se o x for 10, então vai ficar 2,50 vezes 10. 2,50 vezes 10 é 25. Eu fiz a multiplicação primeiro, tá? Mais 4,50. Então, vai dar 29,50. Cuidado aqui na hora de somar, até pus aqui, ó, que você tem que igualar as casas. É 25 o quê? 25 reais. Na hora que eu vou somar com 4,50, cuidado na hora de fazer a continha de mais, tá? Então, dá 29,50. Se o meu x for 20, então, 2,50 vezes 20 dá 50. Mais 4,50 vai dar 54,50. 2,50 vezes 30 dá 75. Mais 4,50 vai dar 79,50. Aí, eu tenho os valores de entrada, que são x. E eu tenho a coluna de saída, que é o preço da corrida, que é o y. Então, nessa coluna aqui, tá vendo, ó, x e y, quem que eu vou ligar com quem? Então, é o 0 com o 4,5, o 10 com o 29,5, o 20 com 54,5, o 30 com 79,5. E aí, eu coloquei aqui, ó. Por que que eu usei ponto e vírgula? Porque eu tô trabalhando com decimal desse lado. Então, eu separei o x e o y com ponto e vírgula. Então, quando o x for 0, o y é 4,5. E aí, a gente põe no gráfico. O eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, que a gente já viu na lição passada, é o meu y. E o eixo das abscissas aqui, que é o horizontal, é o meu x. X representa o quilômetro, o y representa o valor da corrida. Como os valores são grandes aqui de y, e essa malha quadriculada aqui é bem chatinha de trabalhar, o que que eu fiz? Eu dividi de meio em meio centímetro. Tanto no eixo y quanto no eixo x, eu dividi de meio em meio centímetro. Então, eu vou lá, 0 com 4,5, 0 do x, quer dizer que eu não tenho x. Então, o ponto vai no y, em cima do eixo do y, no 4,5. 4,5, aproximadamente a metade aqui, né, desse espaço que eu deixei de 10 em 10, tá?
Depois, o 10 com 29,5. Então, o 10 de x, eu vou subir, ó, quase no 30. 29,5 tá lá encostado no 30. 20 com 54,5. 20 de x com 54,5 é quase 55, tá entre lá 40 e 50. O 30 com 79,5. 30 de x leva lá quase chegando no 80. Aí faz o pontinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontinhos, que são esses quatro valores aqui de pares ordenados que nós temos. Depois que você fez os pontinhos, aí você vai traçar uma reta, porque a característica, né, da função afim, da função de primeiro grau, é você ter como gráfico uma reta. Continuando, aí nós vamos para esse exemplo, ó. Vamos esboçar é fazer, né, o gráfico da função. Aqui é dos reais aos reais. Por quê? Essa função, f de x igual a 2x mais 1, ela não tá dentro de um contexto, de um probleminha, que nem era aqui, com relação ao valor da corrida do táxi, né? Aqui não, é só para você, então, ela pode admitir números negativos, né? Não tem um problema quanto a isso, tá? E aqui já foi colocado para você, na coluna do x, quem que você vai usar. E aí, observe que cada função, ela traz uma continha específica para você fazer. Ah, professor, é sempre demais? Não, pode ser mais, menos, vezes, divisão, raiz, não importa, tá? Você vai seguir o que a continha tá te passando. Então, o esquema é o mesmo. Quem é a variável? Quem que vai mudar? É o x, o resto não muda. Tá vendo que eu coloquei de cor diferente? Então, aqui, ó, é 2 vezes o x mais 1. Quem é o meu x? Menos 2. 2 vezes menos 2, mais 1. O meu x, se for menos 1, 2 vezes menos 1, mais 1. Se o x for 0, 2 vezes 0, mais 1. Se o x for 1, 2 vezes 1, mais 1. Se o x for 2, 2 vezes 2, mais 1. Segue a seta, vamos pro rascunho. Só pra gente, é que o espaço é pequenininho, então, a gente faz um rascunho aqui pra entender. Então, 2 vezes o menos 2 dá menos 4. E menos 4 com mais 1 dá menos 3. Então, o meu y é menos 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, devo 2, pago 1, fico devendo 1. Então, o meu y é menos 1. 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1, 1. Então, aqui o meu y é 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1, 3. Então, meu y é 3. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, aqui eu já achei quem... Já foi me dado o x, achei quem é o y, venho aqui, preencho essa tabelinha. Agora, veja que eu coloquei a vírgula separando o x e o y, porque eu não tenho decimal, tá? Então, eu vou ligar o x menos 2 com o y menos 3, tá? E assim sucessivamente. Então, de novo, vou construir o meu eixo vertical, que é o y, das ordenadas, meu eixo horizontal, que é o x, que é o das abscissas, dividir tudo de meio em meio centímetro. Se você quiser fazer no caderno, até melhor, que você usa de 1 em 1 centímetro. Quanto maior, assim, fica mais fácil, tá? Fica opcional. Mas aqui eu dividi de meio em meio. Lembrando, a intersecção desses eixos é o meu zero. O zero tá aqui, no encontro do eixo, tá? Então, na reta x, para cá é o positivo, né? Para direita é o positivo, para esquerda é o negativo. No y, para cima são os positivos e para baixo os negativos. Então, tem que saber colocar os valores. Veja que eu deixei tudo isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mas eu não coloquei o 2, o 4, porque eu não vou usar, para não ficar tumultuado, com um monte de número, né? Então, eu só coloquei os números que eu vou usar, de acordo com o que tá aqui, mas eu deixei o espaço dos outros, eu não posso omitir a posição dos outros, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó, menos 1, deixei o espaço do menos 2, coloquei o menos 3, porque o menos 3 eu vou usar. Então, vamos lá. Eu vou ligar o menos 2 de x com o menos 3 de y. Então, o menos 2 de x tá aqui. E eu vou descer, que eu vou ligar com o menos 3 de y. Aqui o pontinho.
Menos 1 de x com menos 1 de y. Menos 1 de x com menos 1 de y. Tá aqui o pontinho. 0 e 1. Opa, eu não tenho a coordenada do x, então o ponto vai em cima do 1 no y, em cima do eixo, pontinho. 1 e 3. 1 de x com 3 de y. 2 e 5. 2 de x com 5 do y. Fez os pontinhos, aí você pega a régua e faz a reta.